Wallace, bom, a Camila tinha feito, até eu vou usar como gancho um comentário que ela fez. Ontem eu tive a alegria e encontrei o presidente Lula aqui em São Paulo, né? E a gente falou muito sobre investimentos, as coisas que têm acontecido no Brasil, anúncios de investimentos na indústria, né? Coisas que a gente já não via há algum tempo. Por exemplo, nessa semana ele recebeu o pessoal da General Motors, da BYD, que está investindo inclusive na Bahia. E aí ele falou uma coisa para mim assim, Wallace, olha, toda vez que ele encontra um executivo, um diretor de uma grande montadora, ele sempre coloca a seguinte questão: por que o Brasil produzia 3 milhões e meio de automóveis 10 anos atrás e hoje produz mais ou menos 2 milhões de automóveis, né? E ele falou que a resposta é sempre a mesma, é o poder de compra da população, as condições de crédito. Por isso que ele falou que a obsessão dele, na verdade, é criar as condições para ampliar o mercado de consumo brasileiro, para que os investimentos industriais comecem a voltar, como a gente viu no passado. Você aí no Ministério do Desenvolvimento, você está à frente desse processo da neoindustrialização, reindustrialização. Queria te perguntar, quer dizer, como é que você está vendo, na verdade, os esforços do governo no sentido de reindustrializar e essa importância, na verdade, de fortalecer o mercado de consumo de massas no Brasil, como foi dito pelo presidente? Antes de mais nada, Leonardo, é importante deixar claro que, veja, no MDIC, quem lidera essa pauta é o nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, né? Tem uma equipe voltada para isso, com várias secretarias, nosso secretário executivo Márcio Elias Rosa, né, o nosso chefe de gabinete aqui, o Pedro Guerra, e é a mesma linha que o presidente Lula falou. É um momento da gente fortalecer a indústria nacional, é um momento da gente captar investimento estrangeiro direto, é um momento do Brasil se colocar na fronteira do desenvolvimento econômico. E aí, Leonardo, você está citando especificamente de um setor, né, que é importante para o Brasil, e muitas vezes, né, as críticas desconsideram a importância que esse setor de mobilidade tem. Esse setor representa 20% da indústria de transformação no Brasil. Esse setor, ele emprega hoje 1.200.000 pessoas, direto e indiretamente. Vou citar uma questão só para as pessoas terem noção da importância desse setor. 25% do aço consumido no Brasil vai para esse setor. 25%, tá? Só para esse setor. Então, veja, no ano passado, aí quando você fala assim, olha, a gente chegou a vender, né, pelo número de emplacamento, produzir 3.800.000 automóveis no auge ali, né, quando a gente teve uma ascensão do fortalecimento do mercado interno. É importante mostrar que esse crescimento da estrutura produtiva do Brasil foi resultado do Inova Alto, que tantos criticam, que tantos falam, e ignoram que a capacidade produtiva, como resultado do Inova Alto no Brasil, saiu de 2.200.000 e foi para 4.200.000 unidades de veículos no país, com um mapeamento de mais de 10 empresas investindo no Brasil, no setor, entrando, novas empresas, entrando e investindo mais no Brasil por causa do Inova Alto. Né? O que foi que aconteceu durante esse período para o número de emplacamentos e a produção ter caído para mais ou menos 2.300.000 automóveis? Né? E só não foi pior porque nós, né, ao assumirmos o governo, o presidente Lula ele liderou a retomada do poder de compra da classe trabalhadora, né, com a valorização do salário mínimo acima do nível da inflação, tendo clareza da importância que o mercado interno brasileiro tem, não só para esse setor, mas para todo o país, como também para ser uma medida de redução das desigualdades sociais. Além disso, né, você teve ali a medida de desoneração das pessoas do pagamento do imposto de renda que ganham até 2 salários mínimos, o fortalecimento do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida, várias medidas que têm como finalidade retomar cadeias produtivas, fortalecer o mercado interno brasileiro para promover o crescimento. Tanto é que todas as previsões de mercado de 0,7% de crescimento em 2023 se frustraram, porque a previsão é que o Brasil cresça 3,1%. Né? Um dos programas que ajudou muito foi justamente o programa do carro sustentável, que foi criado aqui pelo nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, né? Um programa anticiclo. Lá naquele momento, Léo, eu tive uma conversa contigo sobre esse programa, tivemos sucesso nesse programa, em apenas um dia batemos recorde de vendas de automóveis, de 27.000 emplacamentos apenas em um dia, né? Durante aquele programa, um programa
vinculado também à renovação de frota. Naquele momento, quando as pessoas falavam, mas para que esse programa? Para retomar essa cadeia produtiva, porque como é um setor que depende muito do mercado interno, 82%, né, da produção é voltada para o mercado interno, com o baixo crescimento econômico. É importante lembrar, Léo, que 2015 e 2016, depois 2020, né, nós tivemos taxas negativas de crescimento, que somam quase 10%. E se a gente pegar aí 2017, 18, 19, 21 e 22, nós tivemos aí em torno de 12% de crescimento, ou seja, pegando o negativo e o positivo, 2%, dividindo por 8 anos, dá menos 0,5% de crescimento no período de crescimento positivo. Ou seja, isso promoveu uma contração do mercado interno com muitos setores sofrendo, inclusive o setor automotivo, Léo, que fez com que esse setor sofresse muito com essa desaceleração do crescimento econômico do Brasil. E veja que é importante contextualizar. A crise da Covid foi mundial, mas 2015 e 2016 não. Ela não foi mundial. Ela foi resultado de problemas internos. O que nós estamos fazendo, e é um projeto ambicioso de reconstruir esse país, de retomar o poder e a importância da indústria brasileira. Por isso que na segunda-feira foi anunciado o projeto de Nova Indústria Brasil para promover a neoindustrialização. Um dos programas que tem como meta contribuir para a Nova Indústria Brasil é o MOVER, o Programa de Mobilidade Verde e Inovação que o vice-presidente, né, e o presidente Lula anunciaram no dia 30 de dezembro do ano passado. Esse programa, veja só, ele tem previsto para os 4 anos, 2024 e 2028, 19,3 bilhões para estimular novos investimentos no Brasil, produzir no Brasil, gerar emprego e renda no Brasil. Inovação, explorar todas as rotas tecnológicas, né, de carro elétrico, híbrido plug-in, híbrido full, que promovam a descarbonização, que corrobore para que o Brasil, né, lidere essa pauta da transição energética, para que o Brasil possa explorar todas essas possibilidades de transição energética, porque, veja, para além do emprego e renda, Léo, ela também é uma função de salvar vidas, de proteger a vida, porque a gente contribui para a emissão de CO2. Por isso que nós guiamos a nova política industrial pelas missões e não setorialmente falando. Esse programa já está tendo efeito. Veja que a GM anunciou terça-feira, um investimento de 7 bilhões para ampliar sua capacidade produtiva, para modernizar sua capacidade produtiva, para adaptar sua capacidade produtiva, né, aos desafios das novas rotas tecnológicas que serão necessárias para promover descarbonização. Isso foi resultado do MOVER. Isso foi resultado de uma política construída estruturalmente para promover emprego, inovação e renda no Brasil. Isso é uma resposta, Léo, né, para aqueles que, né, questionam, que duvidam das políticas industriais, que quando uma política industrial ela é bem desenhada, quando ela tem metas, quando ela tem contrapartidas, quando ela tem sanções administrativas, ela tem efeitos, ela tem resultados. E a nova política industrial ela será norteada por esses princípios. E por isso que nós estamos construindo, estamos trabalhando com todos os ministérios do governo, mais o BNDES, né, com a sociedade civil, né, dialogando dentro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, para que esse setor, e como outros também, possam retomar a sua pujança, gerando emprego e renda no país. Wallace, essa semana foi marcada pelo lançamento do Nova Indústria Brasil, a política industrial. E a gente teve uma reação muito positiva das entidades empresariais. Confederação Nacional da Indústria, Fiesp, Firjan, Abimac, Abiquim, todas as entidades praticamente. Mas você tem ainda no Brasil meios de comunicação que se colocam que são muito ligados ao pensamento do mercado financeiro e que são muito críticos à ideia de política industrial. Você acha que o governo Lula e Lula-Alckmin, vamos dizer assim, está conseguindo quebrar essa hegemonia do pensamento neoliberal e mostrar para a sociedade da importância de uma política industrial? Você sente já uma percepção nova na sociedade, uma relação nova com os empresários também? Veja, não é o governo Lula, não é o Brasil, é o mundo, Léo.
As pessoas, o jornalismo, né, os críticos, eles precisam acompanhar o que o mundo está acontecendo no mundo, precisam acompanhar, inclusive, os relatórios que eles sempre gostaram de citar para ser contrário às políticas industriais, que é o próprio Fundo Monetário Internacional, que é a OCDE, que é o UNCTAD, que é a OMC, porque, veja, não é o Brasil, é o mundo. Né? Quando eu vejo as críticas, eu tenho a impressão que essas pessoas ficaram presas aos anos 80, né? Quando se criticavam ali as políticas industriais, quando seguia os princípios do Gary Beck, quando dizia que a melhor política industrial é não ter política industrial, porque o relatório publicado pelo Fundo Monetário Internacional está dizendo assim, olha, a política industrial voltou com Estados Unidos, China e União Europeia, né, que tem participação da indústria de 30, 20 mais 20, em torno de 60%, somando aí, concentrando 48% das medidas de políticas industriais, como subsídios, incentivos, conteúdo local, medidas protecionistas, 48%. A UNCTAD diz que a tendência da economia mundial, mega tendência, é políticas industriais para alcançar a fronteira tecnológica dos desafios da chamada indústria 4.0. O mundo, as megas tendências mundiais, uma delas é investir na transição energética, com medidas de políticas industriais. Então, veja, o próprio Fundo Monetário Internacional, em 2016 e posteriormente em 2020, disse que o consenso de Washington acabou. Não sou eu que estou dizendo. Então, para os críticos, eles, eu acho, precisam se atualizar um pouco para poder debater e dizer que, veja, porque se eles não leem e não acompanham o que está acontecendo no mundo, eu acho que o velho, na verdade, é a crítica que se faz, porque o novo são o que eles estão dizendo que é velho. Entendeu? Tudo que eles estão chamando de velho é novo. Ou seja, talvez a mentalidade é velha, ficou presa nos anos 80. Um pouco de atualização ajudaria, né, a qualificar esse debate, a ter uma reflexão melhor sobre o mundo. Então, veja, não é o governo do presidente Lula, não é o governo e nem a política da nova indústria Brasil. Não, é o mundo. O mundo está passando por transformação brutal. E o que nós estamos fazendo, Léo, é atento ao que o mundo está fazendo e vamos tentar também acompanhar o que o mundo está fazendo para que a gente possa oferecer ao povo brasileiro condições de trabalho com maior renda, com maior salário e melhor qualidade de vida. Quando a gente diz que uma das missões é o complexo econômico industrial da saúde, é para proteger a vida do cidadão brasileiro, é para dar uma resposta rápida à necessidade, né, de segurança na saúde para o povo brasileiro. É isso que a gente está se preocupando, Léo. Quando você fala sobre classe média, né, também, obviamente, quer dizer, a indústria oferece empregos de maior qualidade para o trabalhador brasileiro. Wallace, deixa eu trazer um ponto muito importante do que você mencionou. Você falou, bom, a General Motors anunciou um investimento que está voltado à adaptação da sua capacidade produtiva ao desafio da descarbonização. No mesmo dia, também uma empresa chinesa, que é a BYD, anunciou um investimento e ela já vem, na verdade, alinhada com a descarbonização, porque é um investimento voltado para a questão dos carros elétricos, né? Vou colocar aqui na tela a coluna de um editor nosso, Zé Reinaldo Carvalho, em que ele fala assim, olha, a parceria estratégica com a China pode contribuir para a industrialização do Brasil. Quando você fala sobre o consenso de Washington, neoliberalismo, quer dizer, que teve a ver com, até inclusive com essa questão de você exportar investimentos industriais para os países mais competitivos, mais baratos, a China se tornou a base industrial, a fábrica do mundo, né, como muita gente diz. Você acha que a China, na verdade, que é parceira estratégica do Brasil, olhando além do investimento da BYD, ela está antenada para a necessidade de fortalecer a relação com o Brasil, também no sentido de trazer as suas plantas industriais para países como o Brasil, sem olhar só para esse caso isolado? A China, na verdade, vai contribuir para a industrialização de países estratégicos? Eu acho que, veja, tudo isso é resultado das viagens do presidente Lula, e mostrar para o mundo que o Brasil voltou, e mostrar para o mundo que as políticas industriais de inovação, a previsibilidade institucional, tudo isso voltou, Léo. E era importante o presidente Lula viajar para mostrar para o mundo que, né, o respeito e o direito ao cidadão, a preocupação com a geração de emprego e renda, tudo isso voltaram, todas essas coisas voltaram. E essa apresentação do presidente Lula para o mundo começa a ter efeito,
né, vinculado, veja, não só ao discurso, vinculado a ações práticas. Nós, no ano passado, Léo, aqui no MDIC, o vice-presidente lançou o regime especial para a indústria química, para elevar o nível de competitividade para o setor, o que estimula a atração de investimento. Veja, como nós, né, sempre nos preocupamos com isso. Um dos princípios que tem no REIC é responsabilidade com a segurança do trabalho, com a sustentabilidade e a atração de investimentos. Né? As empresas que se beneficiam desse programa e não cumprem isso, elas são cortadas do programa, são suspensas as habilitações e os benefícios. Lançamos também um novo PADIS para atrair investimentos, né, tanto no setor de semicondutores como de fotovoltaica. Lançamos o Mover, que eu acabei de citar, que é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que está estimulando o investimento da BID na Bahia, que está estimulando o investimento da GM nas suas plantas produtivas no Brasil, que está estimulando o investimento de 1 bilhão e 700 milhões da Toyota no Brasil para lançar um novo modelo de carro híbrido no Brasil. Lançamos também, no final do ano passado, a depreciação superacelerada, talvez uma das medidas mais relevantes para estimular investimento produtivo no Brasil. Né? Essas medidas, elas colocam como condicionalidade o investimento no Brasil, a geração de emprego e renda no Brasil. E o Brasil hoje é uma das economias, uma das maiores economias da América Latina, do PIB da América Latina, que tem um mercado interno pujante. É um dos 10 maiores PIBs do mundo, um dos mercados internos maiores do mundo, um dos países territorialmente falando maior do mundo. Então, para além de explorar o mercado interno, esses países olham o Brasil como estratégico regionalmente falando, né, para cobrir toda a América Latina, mas também para ter relação com outros países, como com os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos, por exemplo, é um dos principais mercados da exportação dos manufaturados brasileiros. Tá? Então, veja, esses países observam o Brasil como um mercado interno pujante, importante, mas, simultaneamente, como um país da onde eles podem exportar toda a sua produção. Por isso que no Mover, Léo, só para deixar isso claro, um dos critérios que nós estamos estabelecendo como meta é uma maior inserção nas cadeias globais, é maior exportação. E lá no artigo 19 do Mover, por exemplo, tem benefício, né, crédito financeiro para mais investimento no Brasil. Então veja que não só a China, mas a Europa, os Estados Unidos, né, veem o Brasil como grande potencial, por exemplo, para a transição energética, no hidrogênio verde, que é talvez uma das grandes, né, tecnologias do futuro que está sendo construída, é uma indústria nascente, né? O Mover dialoga com isso, o projeto de lei do combustível do futuro, né, a nova indústria Brasil na transição energética. Então nós hoje podemos dizer que temos um projeto para apresentar ao mundo e estabelecer parcerias estratégicas. Qual vai ser a importância, só fazendo um parêntese, do hidrogênio verde para os estados do Nordeste? Fala-se muito do Ceará, do Piauí, porque, na verdade, as fontes de energia são energias limpas, né? Você tem, por exemplo, solar, eólica, que geram as condições de produção do hidrogênio verde, que aí vai para os novos motores. Mas explica um pouquinho rapidamente para a gente. Tá, veja, o hidrogênio verde, né, já existe. O hidrogênio já existe. Isso é importante. Por exemplo, a Toyota já desenvolve carro a hidrogênio. Tá? Agora, o hidrogênio verde, você precisa ter uma matriz energética limpa para fazer a quebra da partícula de hidrogênio e do oxigênio, para você ter o hidrogênio verde ser uma fonte energética. E, por exemplo, ser, né, substituir o carro elétrico. Né? Isso... Gente, agora eu achei que ele caiu, eu achei que eu tinha caído. Será que foi o Wallace que caiu? Por favor, vocês me deem aqui. Solar? Agora voltou. Opa. Pode falar. Voltou, não, deu uma congelada, mas voltou. Pode falar. Pronto, veja. O que eu estava dizendo é que, veja, o hidrogênio já existe. Né? Por exemplo, o Japão já desenvolve carros a hidrogênio. A Coreia já desenvolve carro a hidrogênio. Mas qual que é o grande desafio? É você ter o hidrogênio verde. Para você ter o hidrogênio verde, você precisa ter uma fonte elétrica, né, uma matriz elétrica verde. Muitos dos países no mundo têm matriz elétrica baseada no carvão, como é o caso da China. Qual é o país que quase não usa carvão no mundo? O Brasil. A matriz elétrica do Brasil, 83% dela é renovável, enquanto a média mundial é 25%. A matriz energética, 50% do Brasil é renovável, enquanto a do mundo é 15%. Esse capital, essa vantagem competitiva, como nós dizemos, ela não foi herdada, ela foi construída com investimento.
E o que nós estamos fazendo agora é fortalecer para que essa matriz seja essencial para gerar o hidrogênio verde. Mas veja, Léo, esse é o nosso grande desafio. Nós não podemos aceitar que apenas a gente exporte o hidrogênio, que a gente desenvolva toda a cadeia produtiva, por exemplo, toda máquina, equipamento que faz a quebra da hidrólise, né, que faz a quebra da partícula entre o oxigênio e o hidrogênio para gerar o hidrogênio verde, exportar para o mundo e desenvolver no mundo. Colocar, por exemplo, no setor automotivo, né, o Brasil na fronteira e na liderança, promovendo um grande avanço tecnológico nesse setor, com que o Brasil lidere essa pauta do carro a hidrogênio verde. Então, o Brasil é um país que tem condições pela sua matriz energética, mas precisa avançar muito investindo em inovação para desenvolver cadeias produtivas, tecnologias. Isso exige um volume e previsibilidade para que os investidores façam. Por isso que nós lançamos o Plano Mais Produção. Porque o Plano Mais Produção, ele dá previsibilidade de linhas de crédito em que o setor empresarial, o investidor pode dizer, eu vou investir no Brasil porque eu tenho previsibilidade, eu tenho estabilidade, eu posso investir em inovação porque o país me dá as condições favoráveis para desenvolver lá, para gerar emprego, renda lá e tornar o Brasil o hub exportador dessas novas tecnologias. Olha, eu quero te fazer uma pergunta que ainda tem a ver com a China. Na semana passada veio aqui ao Brasil o Wang Yi, que é o chanceler chinês. Ele lançou uma ideia que é integrar o PAC com as novas rotas da seda. De que maneira isso pode ser feito? E também, nesse sentido, qual que é a importância das compras governamentais? Vamos imaginar, quer dizer, o Brasil vai ter várias obras aí de infraestrutura no PAC. Você considera importante que estas obras contemplem, na verdade, a compra de bens produzidos no Brasil? E também queria te pedir para falar um pouco sobre como pode se dar essa integração com essas rotas da seda. Tá. Veja, qualquer parceria com qualquer país, como é o caso da China, como a Rota da Seda ou qualquer outro programa, ele é estratégico, em particular nesse sentido, para o desenvolvimento de grandes obras de infraestrutura, né, de mobilidade, por exemplo, em ferrovias, hidrovias, aéreas, né, e de integração produtiva, por exemplo, de fertilizantes, né. Isso é extremamente importante, de gasodutos, é um outro grande desafio que a gente pode incorporar nessas parcerias estratégicas. Agora, a questão da compra pública, ela é uma questão mundial, o mundo inteiro faz isso, né? Em que você direciona compras públicas e parte dessas compras públicas para internalizar cadeias produtivas. O que a gente precisa ter clareza? Que nós precisamos usar esse instrumento, mas com muita responsabilidade em ter evidências empíricas de que existem cadeias produtivas no Brasil que podem atender essa demanda a preços e a prazos, né, para não atrasar obras, para não encarecer as grandes obras e, ao mesmo tempo, que gere investimento produtivo, que gere emprego e que adense essas cadeias produtivas no Brasil. É por isso que dentro do PAC existe o CIAPAC, a Comissão Interministerial de Inovação para as Compras Públicas. É essa comissão, Léo, que coordena as ações para direcionar os investimentos do PAC para cadeias produtivas, para fortalecer essas cadeias produtivas locais, tanto para empresas nacionais como para empresas estrangeiras que produzem no Brasil. O mundo inteiro, repito, 48% dessas medidas se concentram nos Estados Unidos, na União Europeia e na China. O Brasil não está fazendo nada do que o mundo não faz. E isso é feito sob o olhar do Tribunal de Contas da União. Ele fiscaliza para ver se não há desvio de conduta e também desvio de responsabilidade com o dinheiro público. Nada disso é feito sem a fiscalização e sem o olhar do TCU. Quando nós fazemos isso, nós fazemos com muita responsabilidade, aprendendo inclusive com os erros do passado, para ter clareza, Léo, o que tem de fato de cadeias produtivas construídas, que a gente chama de capacidades internas construídas, que podem atender de fato essas demandas, gerando emprego e renda. E o que não tiver, nós precisamos, de fato, abrir para as importações, para parceiros estratégicos que queiram trazer os seus produtos à vantagem, a preços competitivos, para a gente poder produzir e acelerar essas grandes obras de infraestrutura. É importante isso que você falou, quer dizer, então o objetivo não é fazer com que o Brasil substitua todas as importações, produza tudo no Brasil, né? Isso está bem claro. É claro que não tem como, Léo. Isso é uma mentalidade retrógrada, achar que a gente quer produzir tudo. Isso é primário, é uma avaliação primária.
né? O que a gente faz é mapeamento de cadeia. Qualquer pessoa que queira, eu posso apresentar dentro do CIAPAC todo o mapeamento de cadeia produtiva que nós fizemos para saber o que de fato o Brasil tem capacidades internas construídas. Porque, veja, Léo, a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. A gente não pode, o governo não pode dar tiro no escuro para amanhã a gente ser cobrado, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, e não termos respostas. Então, o que nós estamos fazendo com muita responsabilidade, dialogando com todos os setores, identificando o que pode ser produzido no Brasil, o que já existe no Brasil, para que a gente tenha resultados efetivos, para que amanhã, quando formos cobrados, nós possamos dialogar e apresentar, está aqui os resultados, está aqui os efeitos das políticas públicas, com dinheiro público, voltada para os interesses da própria sociedade. Exatamente. E aí, Wallace, para a gente fechar, eu sei que você está com o tempo corrido, existe uma expectativa de que, olha, ao final do governo Lula, por exemplo, a participação da indústria no PIB, que hoje é de tanto, será de tanto, quer dizer, tem uma meta quantitativa colocada nesse projeto? Não, por quê? Isso é importante, Léo. Veja, o projeto de neoindustrialização, ele tem muita responsabilidade nisso. E aí que está a questão que as pessoas, muitas vezes, na crítica, esquecem de dialogar. Por que a gente não colocou isso lá? É uma questão básica. O projeto de neoindustrialização, no primeiro momento, a nossa ideia é retomar cadeias produtivas, é fortalecer, adensar cadeias produtivas, Léo. Eu preciso olhar essas cadeias produtivas existentes, que o Brasil tem vantagens competitivas, para retomá-las, para fortalecer. A partir do momento que elas são fortalecidas, que elas se adensam tecnologicamente, que elas avançam dentro das novas tecnologias para elevar seu nível de produtividade, né, o aumento da indústria com participação do PIB vai ser resultado disso. Isso não acontece de um dia para o outro, porque a gente está falando de investimento produtivo em que a maturação do investimento pode durar décadas. Eu vou citar um exemplo, só para as pessoas terem, né, noção, porque está muito em evidência o tema semicondutores. Investir no setor de semicondutores tem um prazo de maturação de mais de 20 anos. O que nós estamos fazendo hoje tem um espaço temporal para acontecer, e vai acontecer. Mas precisamos ter clareza que a gente trabalha com longo prazo, com medidas estruturais, algumas, né, com efeito de curto prazo, outras de maior longo prazo. Exemplo de novo, o hidrogênio. Nós estamos plantando as bases para o desenvolvimento da indústria do futuro. Né? É o início, não é o fim do processo. Nós estamos levantando voo para desenvolver essas cadeias produtivas. E vamos plantar as bases. Se você pegar, por exemplo, o setor de aerogeradores no Brasil, foi plantado lá atrás, Léo. Se você pegar a disseminação de energia renovável, foi plantado lá atrás. A gente está colhendo os frutos hoje. E é assim que funciona a política industrial. É por isso que quando as pessoas apontam e dizem, olha, a política industrial não funciona, elas desconsideram. Isso não caiu do céu. Isso claro, foi investimento. Isso que você está falando também, quer dizer, torna, na verdade, fundamental a percepção de que não pode haver descontinuidade, né? De que essas políticas industriais elas têm que, na verdade, atravessar vários governos, né? Eu acho que esse é um ponto central. Né? Por isso o consenso da sociedade é tão importante, né, Wallace? Exatamente. Veja, indústria, ela deve ser um programa, um projeto de Estado, não de governo. Né? Você sabe muito bem que a minha experiência, minha especialidade é Coreia do Sul, são os países asiáticos. Então, desses países, o que eu posso dizer? Uma das maiores experiências e aprendizado que eu tenho, que independentemente do viés ideológico do governo, a indústria é um projeto de Estado. Passa governo, entra governo, a indústria continua sendo prioridade. E é isso que a gente quer fazer, e é isso que a gente espera. Quando a gente criou e lançou a ideia inicial do plano Mais Indústria, é justamente criar as bases para que isso seja um projeto de Estado, como é o Plano Safra, que é um caso exitoso. Veja o que o Plano Safra promoveu para o Brasil. Temos hoje uma cadeia agroindustrial mais competitiva do mundo. É isso que a gente quer fazer, é oferecer à indústria as condições favoráveis para que se torne um projeto de Estado e que no futuro a gente possa olhar para trás, independentemente do governo, dizermos que temos um plano indústria que fez com que a indústria no Brasil renascesse. É isso aí. Wallace, quero te agradecer bastante por estar aqui com a gente nessa sexta-feira. Sei que você está com a agenda cheia, mas vamos ter outras oportunidades de dialogar sobre esse tema tão fascinante. Grande abraço a você. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Léo, pela sua gentileza, pela sua oportunidade, né?
Agradeço a todos que estão nos assistindo, né, e fico sempre à disposição, né, eu sou um servidor público, e como servidor público eu estou aqui para prestar esclarecimento e dialogar com a sociedade, esse é meu papel. Obrigado, Wallace, grande abraço, valeu.